Esta mulher teve que ver o homem que ela amava se casar com outra mulher. Ela estava com o coração partido, mas só podia fingir estar feliz e abençoá-lo. Durante 20 anos vivendo sob o mesmo teto, ela sempre manteve seus sentimentos escondidos. Agora ele está possuído por outra mulher. Naquela noite, Gonu escondeu uma faca e conheceu Heian, mentindo que ela e Miran estavam noivos desde a infância. Olhando as fotos do casamento, Heian entrou em desespero. Quando Heian saiu com o coração partido, Gonu tirou a faca do bolso e se esfaqueou. Este é outro de seus truques sujos para separar Heian e Miran. Quando Miran chegou e viu Gonu caído em uma poça de sangue, ficou extremamente chocado. Gonu mentiu que Heian a esfaqueou e fugiu. Miran não pôde deixar de acreditar porque viu Gonu deitado em uma poça de sangue com seus próprios olhos. Ele então tentou manter a calma e levou Gonu ao hospital. Nessa época, Heian havia sido levada por seu primo, mas ela ainda queria encontrar Miran para conversar diretamente. Heian estava agitada, querendo roubar o volante do primo. Só assim, o carro perdeu o controle de repente. Depois disso, Heian em coma foi levada ao hospital. Quando Heian recuperou a consciência, ela se lembrou da foto de Miran e Gonu. Finalmente, ela decidiu desistir. Depois de receber alta do hospital, ela foi para a montanha onde ela e Miran namoravam. Heian sentou-se no balanço, relembrando as doces lembranças entre ela e Miran. Ela fechou os olhos e silenciosamente disse adeus às lindas lembranças do passado. Vendo Heian arrasada, o primo confessou seus sentimentos para ela. Agora que havia perdido tudo, ele só queria se casar com Heian. Ao ouvir suas confissões, Heian ficou surpresa. Ela tomou a decisão final, tirou a fita e pendurou-a no balanço como despedida. Logo depois que eles saíram, Miran apareceu. No momento em que viu a fita, pensou que Heian tinha sido feito refém. Ele chamou apressadamente seus subordinados para procurá-la. Nessa época, o primo anunciava para toda a família que queria se casar com Heian. Não importa o quanto as pessoas protestem, é inútil. Quando Heian foi espancada por seu avô, ele foi covarde demais para lutar contra seu avô. Quando ela foi submetida a um casamento arranjado, ele não teve coragem de impedi-lo. Durante seu tempo nesta casa, Heian sempre foi tratada como uma empregada doméstica. Agora ele quer proteger a mulher que ama e não quer mais que ela se machuque. Ao ouvir essas palavras, o Senhor Nazu ficou muito zangado e anunciou que mataria os dois a tiros. Quando Miran estava prestes a entrar correndo em casa, ele foi puxado para trás. Seu subordinado o aconselhou a manter a calma para preservar a vida de Heian. Ao ver a mulher que amava se casar, esse homem foi tão covarde que só conseguiu sentar e chorar. Quando Heian quis cometer suicídio pulando no lago, ele não teve coragem de pular para salvá-la. Desta vez, ele desafiou a todos e quis se casar com ela. O vovô ficou com tanta raiva que quis matar os dois. Mas ele foi destemido, declarando: "Quem quiser machucá-la, me pergunte se eu concordo." Mas Heian desapareceu misteriosamente no dia seguinte, deixando apenas uma carta. O primo derrubou a mesa de jantar com raiva, suspeitando que a culpa era do avô. Antes ele era uma pessoa gentil, mas agora assusta a todos. Neste momento, Heian estava no ônibus. Ela se mudou para os subúrbios, deixando seus problemas para trás. O humor de Heian gradualmente voltou à paz, quase esquecendo a dor, mas de repente ela viu o espelho que Miran lhe deu. Depois disso, ela estava novamente imersa em lindas lembranças. Neste momento, Miran e outros estavam se preparando para ir à casa do Senhor Nazu para roubar Heian. Uma vez lá fora, ele conhece a irmã de Heian. Miran abraça a garota. Ela diz que agora Heian fugiu. Ela espera que Miran encontre Heian e pare de fazê-la chorar. Ela também disse a ele onde Heian estava. Ao ouvir isso, Miran sorriu imediatamente. Depois disso, Miran correu para os subúrbios. Ele encontrou a casa onde Heian estava hospedado. Quando o velho perguntou quem ele era, ele disse que era o marido de Heian. Ao ouvir isso, Heian saiu com raiva. Miran tentou persegui-la, mas Heian foi implacável. Infelizmente, Heian foi picada por um escorpião venenoso. Quando a situação ficou crítica, o velho tratou-a com remédios ancestrais. Miran cuidou dela e secretamente colocou o anel em seu dedo. Quando Heian melhorou, seu primo também apareceu. Os dois homens se viram, a raiva aumentando. Finalmente eles brigaram. Não tinha outro jeito, o velho os puniu trancando-os do lado de fora. Na manhã seguinte, Heian acordou e notou o anel em sua mão. Heian sentiu como se tivesse acabado de tocar em uma pilha de esterco de vaca. Mas ela não conseguia tirar o anel, não importa o que fizesse. Heian conhece Miran e o repreende. Então, Miran mencionou que Gonu foi esfaqueada e disse que a culpada era Heian. Ao ouvir isso, Heian pareceu confusa porque não entendeu o que aconteceu. Vendo sua expressão, Miran entendeu que Gonu havia mentido. Naquele momento, o pai de Heian apareceu de repente. Ele correu em direção a Miran e agarrou-o pelo colarinho.
Esse homem rico costuma bater na porta da garota que ama. De repente, ele viu algo. Acontece que foi o anel de noivado que ele deu a Rei-an. Ele estava com medo de que Rei-an conseguisse um novo marido. Naquela noite, ele ficou na frente da porta de Rei-an na esperança de vê-la. Mas Miran foi pega pelo sogro, que disse que Miran não poderia mais se aproximar da filha. Depois de ser repreendido pelo sogro, Miran só pôde ir embora desapontado. Mas naquela noite ele desarmou o disjuntor de Rei-an, entrou furtivamente na casa dela e a levou embora secretamente. Rei-an ficou extremamente zangado quando soube que havia sido enganado por Miran. Mas Miran implorou que ela lhe desse um último dia para ficar com ela. Ele garantiu que depois de hoje desapareceria completamente e não incomodaria mais Rei-an. Depois disso, Miran a levou para a montanha onde eles namoravam. Quando ele chegou em casa, seu avô correu e xingou Rei-an. Ele agarrou o cabelo de Rei-an e bateu nela brutalmente. Atualmente ele está sendo processado pela família de Miran. A empresa corre risco de falência. Nazu culpou sua sobrinha por tudo, dizendo que todos teriam que fugir de volta para sua cidade natal. Rei-an não poderia imaginar que assim que voltou para casa, o que recebeu foi uma surra do avô. Rei-an estava acostumada há muito tempo com os socos e chutes do avô. Desta vez, ela escolheu resistir. Ela olhou para todos, levantou-se e pegou a arma do avô. Rei-an recuou passo a passo nesta casa. Ela sempre foi a culpada. Ela sabe que esta casa nunca terá um lugar para ela. Quando Rei-an apareceu diante de Miran com o rosto machucado, Miran ficou com o coração partido. Rei-an não confiava mais no homem à sua frente. Quando Rei-an apontou a arma para ele, ele não teve medo, só queria se aproximar dela. Rei-an acredita que tudo é uma conspiração de Miran e sua família. A trama da família Slambey coloca a família de Rei-an à beira da falência. No entanto, Miran a abraçou sem explicação. Ele sabia que esta era outra trama de sua avó. Depois disso, Miran foi ao encontro do Sr. Nazu e decidiu perdoar sua dívida, encerrando a guerra entre as duas famílias. Mas ele tem uma condição. Ele espera que o Sr. Nazu deixe Rei-an voltar para seu lado. Miran pensou que o Sr. Nazu concordaria sem hesitação porque sempre odiou sua sobrinha. Mas desta vez, o Sr. Nazu recusou o pedido de Miran. Ele declarou que não deixaria Miran atingir seu objetivo. O que deixa Miran mais triste é que o Sr. Nazu planeja forçar Miran a se casar com outro homem. Miran está desesperado, implorando a Rei-an para ir com ele. No entanto, quando Rei-an viu Gonu aparecer na porta, a raiva em seu coração explodiu novamente. Rei-an imediatamente afugentou Miran. Vendo a atitude determinada de Rei-an, Miran ficou indefeso. Mas quando Rei-an e seu primo se casaram, Miran apareceu novamente. Ele sequestra Rei-an apesar de seus protestos. Miran decide manter Rei-an a todo custo, porque sabe que o Sr. Nazu realmente não quer esse casamento. Ele amava muito seu sobrinho. Não havia como permitir que seu único sobrinho se casasse com uma garota de status inferior como Rei-an. Então ele arranjou um assassino para matar Rei-an. Então planejou criar uma cena falsa como se Rei-an tivesse cometido suicídio intencionalmente. O que o Sr. Nazu não esperava era Miran. Sob a pressão questionadora de Miran, os subordinados de Nazu revelaram sua trama maligna. Miran não esperava que o Sr. Nazu fosse uma pessoa tão má, mas decidiu manter isso em segredo de Rei-an. Rei-an não sabia disso, aproveitou a falta de atenção de Miran, subiu em um caminhão e fugiu. No caminho, a mercadoria caiu acidentalmente sobre Rei-an. Ela gritou de dor. O grito atraiu a atenção do motorista. Quando ele foi para a traseira do carro, encontrou Rei-an escondido no carro. No deserto, o motorista repentinamente desenvolveu má vontade em relação a Rei-an. Rei-an encontrou uma oportunidade adequada para escapar rapidamente, mas ainda assim foi capturada e controlada. Rei-an gritou de medo lutando constantemente. Felizmente Miran apareceu a tempo e a salvou. Ele ficou com tanta raiva que perdeu completamente a paciência e socou continuamente o motorista até perder a consciência. Ele então se aproximou de Rei-an, confortou-a e disse que se alguém a machucasse, ele mataria essa pessoa. À noite alugaram um hotel. Miran deu sua cama para Rei-an. Rei-an encontrou um cobertor e cobriu Miran. Na manhã seguinte, quando Rei-an abriu os olhos, viu Miran dormindo pacificamente ao lado dela. Desta vez ela não fugiu. Rei-an percebe que nunca amou alguém assim, mas seus sentimentos são muito conflitantes. Ela quer ficar com Miran, mas também quer deixá-lo. Depois disso, Miran decidiu contar toda a verdade a Rei-an. Acontece que a senhora Zizi providenciou deliberadamente para que Miran e Gonu ficassem noivos. Ele nunca teve sentimentos por Gonu e nunca pensou em se casar com ela. Do começo ao fim, Miran só tinha Rei-an em seu coração. Ele então vendou os olhos de Rei-an e a levou para a casa onde eles haviam ficado na noite de núpcias. Rei-an ficou surpresa. Ela queria se queimar nesta casa, mas Miran a salvou. Agora a casa foi reconstruída. Miran até pendura nela o vestido de noiva. Rei-an usou o vestido de noiva que ela usou antes.
Mira olhou para ela respeitosamente e depois estendeu o anel à sua frente. O amor entre duas pessoas é uma perseguição cheia de doçura, mas também de muita amargura. O amor deles terminou aqui, mas agora também começará novamente aqui.